Então, boa tarde a todos. Eu sou a Bianca, a Andrea também está aqui comigo, e ela vai falar umas palavrinhas iniciais, mas eu queria propor que a gente espere um pouquinho mais, alguns minutinhos, para dar tempo de mais participantes entrarem, ok? E aí, em breve, a gente começa. Talvez mais uns 3 minutinhos. Estava aqui falando com o áudio fechado, né, gente? Boa tarde, todas e todos. Estava comentando que já tem bastante gente do IBGE, Augusto. Bom, não vou nem listar, não, porque senão eu corro o risco de pular alguém, né? Mas o Marcelo Maranhão, que deu um boa tarde aí já no chat. Bom, então, pessoal, boa tarde. A gente estava esperando 5 minutinhos para dar tempo de mais gente chegar. Hoje a gente vai realizar, né, o nosso webinário sobre ferramentas de capacitação e desenvolvimento. E antes de eu falar sobre esse tema, eu queria passar a palavra para a Andrea, que é a coordenadora do Hub Regional, que está patrocinando esse evento aqui hoje, tá? Então, Andrea, com você. Obrigada, Bianca. De novo, boa tarde a todas e todos. Super prazer estar aqui para abrir essa atividade, né? Essa é mais uma atividade do plano de trabalho do Hub Regional da ONU para Big Data, que fica no Brasil, mas que, na verdade, procura apoiar o uso de Big Data para estatísticas oficiais na América Latina e Caribe. Nosso foco é Instituto Nacional de Estatística, mas a gente também faz formação de jovens estatísticos, então a academia é importante, as universidades são importantes. Queria começar agradecendo o interesse. A gente teve mais de 90 inscrições e reflete um pouco esse público, né? A grande maioria de Instituto Nacional de Estatística, mas a gente tem gente de universidades e de outras instituições, então, obrigada pelo interesse. Quero agradecer a Bianca por ter organizado a atividade. Essa atividade é uma atividade organizada pelo Hub, mas ela é em parceria com um grupo de trabalho de treinamento, competências e capacitação, que faz parte de uma iniciativa maior da ONU, que a gente chama no curtinho de UN Big Data, mas na verdade o nome grande é Comitê de Especialistas em Big Data das Nações Unidas. E aí ficou o nome da logo, né? A logo é o UN Big Data. Essa iniciativa tem 3 vertentes. Uma delas é a plataforma global, que tem dados, ferramentas, métodos, tudo disponível para a utilização dos Institutos Nacionais de Estatística. Tem os grupos de trabalho, que são 9, um deles é sobre treinamento e desenvolvimento de capacidades, de capacitação, e tem os hubs regionais, que são 4 no mundo inteiro, um na China, um nos Emirados Árabes, um em Ruanda, na África, e um no Brasil. Todos eles são regionais, servem a região inteira. E a gente está no segundo ano, é uma alegria estar aqui também, porque a gente está entrando agora. Setembro é o primeiro mês do segundo ano do Hub, o nosso ano começa a contar em setembro, vai até agosto do ano seguinte. Setembro é o nosso primeiro mês do segundo ano. Ano passado a gente fez algumas atividades de treinamento, fez webinário, conferência, fez uma pesquisa, uma consulta para saber o estado da arte do uso de Big Data na América Latina e Caribe. Esse ano a gente repete algumas atividades, só que com tema diferente. Ano passado a gente fez treinamento de web scraping e incorporação de preços obtidos de fontes alternativas no índice de preços. Esse ano a gente vai fazer treinamento no uso de imagens de satélite. Não fechamos ainda totalmente o tema, mas talvez com ODS, ou talvez um com ODS, um com estatísticas agrícolas. Mas com certeza serão com imagens de satélite, e quem tiver interesse acompanhe a página do Hub. A página do Hub é hub.ibge.gov.br, então todas as informações estão lá, a gente divulga as coisas lá, e divulga também nessa mailing list que a gente usou para divulgar essa atividade. Então, vocês provavelmente vão ouvir falar sobre essas atividades.
Bom, não quero tomar tempo demais, porque a atividade tem duração de 1 hora. Agradeço, Bianca, todos os participantes e desejo que seja ótimo essa conversa. Vou ficar aqui para acompanhar a Bianca, porque o assunto é muito interessante e eu estou querendo também saber das ferramentas, né? Obrigada, então, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, Bianca. Obrigada a você, Andréa. Então, pessoal, eu já coloquei no site, no chat, alguns links que eu vou mencionar aqui hoje para vocês, que vocês podem, a posteriori, estudar, se aprofundar nas ferramentas que eu vou mostrar. Então, como a Andrea falou, essa iniciativa da ONU, UN Big Data, no seu nome curto, ela se manifesta por meio de algumas forças-tarefa. Eu estou tentando falar devagar, pessoal, porque pode ter gente, certamente acredito que vai ter, porque a gente teve inscritos de falantes de espanhol da América Latina, então vou tentar falar mais pausadamente, que eu sei que ajuda, né? Então, essa iniciativa da UN Big Data, ela se materializa através de algumas forças-tarefa, né? Muitas delas sobre subtemas, né, de investigação de Big Data, por exemplo, de telefonia móvel, como a Andrea até já exemplificou, de uso de imagens de satélite, para observação da Terra, enfim. E um task team que é bastante transversal e que, na verdade, dá até apoio a esses outros task teams temáticos, e tenta se consolidar também no apoio aos hubs regionais, é o Task Team de treinamento, competências e capacitação. Eu pertenço a esse Task Team como membro ativo, contribuindo, colaborando, construindo, né, com muita satisfação, que é um trabalho que eu gosto de fazer e eu acho que é interessante representar, né, ter um representante da América Latina lá, não só sou eu, já tivemos representantes do Chile, e, se eu não me engano, do Peru, mas hoje em dia, ativamente, só existe eu como membro ativo, né? Não tem havido participação. A gente deveria, na verdade, até se esforçar para ocupar mais esses espaços, né? Então, o que eu venho trazer para vocês, vou começar a compartilhar o conteúdo, é justamente os produtos que nós desenvolvemos lá. Deixa eu só colocar aqui em modo de apresentação. Então, eu aqui estou representando, né, representando o Task Team, treinamento, competências e capacitação, mas trabalho na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas e também participo do Hub Regional Brasil, né? Mas hoje eu vou falar para vocês dos produtos que fizemos lá, né? Que estamos produzindo, já fizemos e que ainda continuamos a desenvolver. Então, basicamente, acho que eu estou com uma tela aqui, pronto. Basicamente, na nossa produção, a gente considera o conhecimento e o uso de Big Data em duas grandes dimensões. Uma organizacional e a outra individual. Então, nossa missão é tentar prover recursos, facilitar o caminho, tanto das organizações, especialmente dos Institutos Nacionais de Estatística, né? Quanto dos indivíduos que buscam participar, né, virarem praticantes, né, usuários, né, de Big Data, investigadores, enfim, acharem um caminho que permita seu desenvolvimento. Então, o que une essas duas dimensões na verdade, esse processo de identificar as lacunas entre o que você tem hoje, o seu status hoje, né, e aquilo que você quer alcançar em termos de desempenho, né? Para fazer isso do ponto de vista organizacional, o Task Team de treinamento propôs uma ferramenta que a gente chama de matriz de maturidade, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, inclusive no site.
E no nível individual, o Task Team propôs um quadro de referências de competências. Eu traduzi assim, no original é Competency Framework. Ok? Eu vou falar agora sobre a dimensão individual, porque eu acredito que a maior parte de vocês aqui vem a assistir o webinário nessa perspectiva mais individual, sem perder de vista, é claro, que vocês vão contribuir para a instituição. Então, eu vou começar por essa dimensão. O que você tem? Esse é o site, é mais que um site, é quase uma aplicação que você tem a possibilidade de interação, por exemplo, no que nós vamos falar mais tarde, que são as trilhas, né, o caminho de aprendizagem. Mas nesse site, já tem aí o link no chat para vocês, vocês têm o acesso a esse recurso que é o Competency Framework. Então, eu quero virar um usuário, né? Eu quero começar a trabalhar com o tema de Big Data. Né? Mas, para isso, eu sinto que eu preciso desenvolver. Né? Existe uma lacuna que eu ainda identifico com alguma dificuldade, e eu preciso me desenvolver nessa área, eu pouco conheço essa área. Então, esse framework, ele te dá um ferramental, né? Ele é desenvolvido considerando principalmente algumas competências nucleares, isso daí, né? Nós chegamos a isso através de observações, com vários contatos de instituições nacionais de estatística, consultas, que nos permitiram chegar a essas competências nucleares, ou core competencies, como a gente chama lá. Então, essas competências nucleares seriam as competências principais de quem vai trabalhar com Big Data. Né? E essas competências, elas são pensadas do ponto de vista do que você quer desempenhar e a gente tenta cruzar isso com o nível de proficiência que você tem. Se você tem algum conhecimento, então, aqui temos um exemplo de como que se faz isso, como que esse quadro de referência de competências estrutura isso. Então, supondo que dentro do universo de Big Data você queira trabalhar com gestão de dados, né? Essa é a primeira dimensão, qual é a área, né? Qual é a sub-área que você quer trabalhar. A segunda dimensão é a dimensão das competências mesmo. Né? Então, que competências você precisa ter nessa área? E aí você tem uma descrição detalhada disso. E toda a produção do Task Team passou por diversas cabeças, né? Vamos dizer assim, né? Contribuição de diversas pessoas para montar esse tipo de orientação. Né? Na dimensão 3, há um descritivo de quais são os 3 níveis, né, desse perfil de competência. Então, o nível básico, que é o que a gente chama de Foundation, o Intermediate e o Advanced. E a dimensão 4, ela materializa um pouco esse conceito que é muito abstrato de competência. O conceito de competência, isso é algo meio que universal, né? No Brasil a gente usa muito isso na área de treinamento e a gente vê isso materializado aqui. A competência, ela reúne três aspectos, né? O aspecto do conhecimento, que seria essa primeira parte aqui, o aspecto das habilidades, mas também o aspecto das atitudes. Então, quando você diz que você tem uma competência, você tem esses três aspectos reunidos. Então, nesse quadro de referência, nós buscamos também dar um maior nível de detalhes nesses 3 aspectos de competência. E por que esse detalhamento? Porque, de fato, pensar competência, pensar em desenvolvimento e identificar essa lacuna, né, para atingir esse desenvolvimento, não é uma tarefa simples, não é trivial. Né? Tanto que você tem até pessoas que se debruçam para estudar isso, só para fazer identificação de competências. Isso é um grande desafio para muitas instituições,
no nosso caso, as instituições majoritariamente aqui representadas, nacionais de estatística. Então, o que a gente pensa aqui com essa orientação é dar um maior nível de detalhes para que possa haver uma identificação de uma pessoa que não é da área de desenvolvimento, que possa se enxergar aqui, né? Então, esse detalhamento é justamente para que facilitar que as pessoas possam se enxergar nesse quadro de referência. Ele não é exaustivo, claro que não, sempre há espaço de crítica, né, de se perceber a sua realidade em relação a essa referência, é só uma referência, né? Então, a partir daí, a gente passa a entender quais são as competências nucleares que a gente busca. Mas não perde de vista, né, e nem esse quadro de referência, né, esse framework, perde de vista as habilidades genéricas, que estão sempre lá, né, as famosas soft skills. Não é o foco do quadro de referência, mas elas certamente atravessam a construção dessas competências, né? Então, aqui eu só queria exemplificar o cruzamento, né, da área, da sub-área Big Data, né, e em Big Data, e algumas das competências nucleares combinadas com uma proposta de competências genéricas que também acompanhariam isso. Então, por exemplo, na área de aquisição de dados, dentro de Big Data, identificamos como competências nucleares, né, core competencies, a ética, a gestão de dados, a aprendizagem de máquina, a programação. E vocês podem observar que essas competências nucleares, elas se repetem em outros perfis, né, de processamento, de análise, de visualização, mas em combinações diferentes. E não deixam de se combinar com habilidades genéricas, que não são necessariamente no mundo do Big Data, mas que são também essenciais. Então, por exemplo, ainda no exemplo de aquisição de dados, é importante que você tenha um entendimento de produto, que você tenha uma visão crítica, que você tenha uma visão de negócio, você tenha curiosidade, né, trabalho em equipe, que tenha alguma habilidade ágil, né, de gestão ágil. Então, isso é o que vocês têm como resultado da combinação, né, da sub-área que você quer entrar, começar a praticar dentro do tema maior, que é Big Data. O que você tem de outputs, né, de saída, né, é uma combinação de competências que você precisa desenvolver. E aí você se enxerga nesse processo e pode começar a trilhar o seu caminho de desenvolvimento. Mas nós não paramos aí, né? Claro, isso é uma orientação, é um primeiro passo. Mas eu vou pedir que vocês suspendam, né? Porque tem a parte da recomendação. Então, neste momento, do ponto de vista da dimensão individual, o que o Task Team pensou foi em auxiliar o indivíduo a se reconhecer. Então, o que ele quer, o que ele almeja, em que área ele está, que área ele está começando a trabalhar, quais são as competências centrais, o que seria bom em termos de soft skills, para auxiliá-lo, né, para facilitar esse caminho, no sentido dele buscar o seu próprio desenvolvimento. Então, isso do ponto de vista individual. Do ponto de vista organizacional, o Task Team elaborou um outro instrumento, que também está aí nesse site, que é a matriz de maturidade, Big Data Maturity Matrix. Bom, aqui a gente vai trabalhar com 4 dimensões. Elas não estão todas aqui, eu só estou listando 2, vocês vão poder ver isso lá no site, depois mexer em detalhes, né, nesse documento. Ele é um PDF. Lá no final da apresentação, eu vou mostrar a nossa visão de futuro, que produtos nós queremos para o futuro, e um deles vai ser uma aplicação mais interativa, né, para lidar com esse tipo de informação. Mas aí você tem a matriz de maturidade, 4 dimensões, 2 delas estão aqui, a dimensão da legislação, né, de policy making e policy and legal framework, né,
e a dimensão, por exemplo, de TI. Né? Existem outras dimensões, mais 2 dimensões, vocês podem consultar depois, e isso é cruzado, né, na forma de uma matriz, com 4 níveis, né, com 4 alvos, né, dependendo para exame, né, de status institucional, como é que a minha instituição está no momento e onde ela quer chegar. Então, existe um nível que a gente classificou como pré-foundation, que é um nível bem básico, né? A instituição começa a se interessar, considerar o trabalho com Big Data. O nível básico, quando você tem iniciativas mais pontuais, quando então você atinge o nível de practitioner e depois vira expert. Então, essas 4 dimensões, 4 grandes temas, com as 4 dimensões de Big Data, com os 4 níveis de proficiência, me apontam algum caminho, né, de desenvolvimento institucional. Então, a matriz de maturidade ela tem 2 propósitos. O primeiro é ajudar a instituição a identificar onde ela está. Então, onde é que você está como instituição no uso de Big Data? Eu estou no nível pré-foundational, né? E aí você vai examinar os 4 níveis, enfim. E aí a gente pensou numa segunda camada, que é a camada de auxiliar a instituição a identificar onde ela quer chegar. E para isso a gente faz uma série de perguntas para cada uma daquelas 4 dimensões. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 perguntas que são feitas para a dimensão do aspecto legislativo, né, do uso do Big Data e de políticas. E dependendo das respostas da instituição, essa instituição pode entender onde ela está e onde ela quer chegar. Então, este é um exemplo que está lá na matriz de maturidade de uma organização que se avaliou usando a matriz, né? E, por exemplo, identificou que na dimensão da legislação, das políticas, a sua instituição está no nível pre-foundation, bem básico, ainda no nível do interesse. Mas que em TI, por exemplo, ela já está num nível avançado, já de practitioner, né? Já de realmente usar Big Data, ainda que não tenha chegado ainda ao nível de expert. Então, olha só que interessante. Pode ser que a minha instituição, em uma dimensão, ela esteja avançada, em outras não. Né? Então, é nessa perspectiva que você trabalhou a matriz de maturidade. Bom, então, o que a gente chama de Big Data Training Catalog, ele oferece para a identificação, vamos fazer aqui uma revisão, individual, o quadro de referência de competências, o Competency Framework, para que as pessoas entendam quais são as competências-chave para determinado perfil, etc. Para um nível institucional, ela oferece a matriz de maturidade, né, para que a instituição se avalie, né, identifique onde ela está e onde ela quer chegar. Agora, o que vem disso aí? Aí eu vou sair aqui do PowerPoint e vou mostrar isso na prática, porque aqui a gente só tem uma imagem. Você tem 2 saídas possíveis a partir daí, porque o que você faz com essas informações fica ou na empresa ou com o indivíduo. Mas o que o Task Team pensou é, ok, como que a gente pode continuar ajudando essa pessoa a traçar um caminho de desenvolvimento, do ponto de vista virtual, ou ajudar essa organização a traçar esse caminho de desenvolvimento do ponto de vista organizacional, institucional. Então, o que nós oferecemos, só um minutinho, deixa eu só fazer uma mudança aqui, para o website real. Um dos produtos é o catálogo em si, né, de treinamento. E olha só que interessante, vocês têm hoje 278 recursos de treinamento. Não necessariamente cursos, porque quando a gente fala em treinamento, a gente sempre pensa em curso.
A grande maioria aqui é de cursos, mas até materiais instrucionais entram no cômputo, né? Entram nessa lista. E você tem a possibilidade de uma pesquisa, por exemplo, você pode pesquisar por um tema que você já sabe o que quer, então daqueles 278, 65 desses recursos, né, me devolvem uma busca a partir de Python, mas eu posso ir além, eu posso ir fazer uma busca avançada. E aí a gente já tem, claro que, infelizmente, ainda são poucos os cursos ou recursos de treinamento que não sejam só em inglês, que nós temos, e a gente está sempre querendo aumentar, até com a ajuda do público, né, dos usuários que usam esse site, eu vou falar disso em um minuto para vocês, aumentar as ofertas em outras línguas que não em inglês. Então, aqui a gente já vê que aparece o espanhol, né? Então, você pode buscar, por exemplo, deixa eu colocar só Spanish, e aí, se eu tenho uma dificuldade com inglês, eu já tenho 2 cursos, né, oferecidos pela NASA, e aqui você tem a possibilidade de ver o detalhamento, o link de inscrição. Veja que nós aqui só organizamos os recursos, mas não nos responsabilizamos diretamente pelo curso. Tá? Então, a pessoa tem que buscar em várias instituições, né? Organizamos, você pode fazer uma busca por quem é que provê esse curso, quem é o provider, né, do curso. Vejam que vocês têm universidades, né, escolas, instituições internacionais. Você pode buscar por tipo de provedor, de tipo de fornecedor do curso, né? Então, pode ser um centro acadêmico, uma organização internacional. Pode ser que vocês se interessem em certificado, e aqui a gente prevê isso. Pode ser que vocês não tenham verba agora e queiram fazer apenas recursos que sejam gratuitos, free, né? Então, você também pode buscar dessa forma. Por tipo, se é síncrono, assíncrono, se é híbrido, se é online, pela duração, quando está disponível, e aqui a gente trabalha por quarter, né? Por trimestre, né? Então, você está no primeiro trimestre de 2022, isso está sempre sendo atualizado, né? Quando é que ele está disponível, como é o modo de entrega desse produto de treinamento. Então, vocês lembram que eu falei que não necessariamente são cursos somente, mas você pode ter seminários, você pode ter até um online handbook. Então, este é um produto que ajuda na parte da execução. Então, nós temos 2 ferramentas que vimos até agora, matriz maturidade e a referência de competências, que são ferramentas que nos ajudam a identificar lacunas. Ok, lacunas identificadas, né? E a lacuna é a diferença, a distância entre o que eu estou, como eu estou hoje e onde eu quero chegar. O que eu faço para preencher essa lacuna? Então, um dos produtos é o próprio catálogo, com as sugestões de cursos, ok? Mas vamos supor que é preciso mais ajuda antes disso, para eu saber exatamente o que eu quero, o que vai, de fato, me ajudar a preencher essa lacuna de desenvolvimento, eu preciso de um pouquinho mais de orientação. Então, a gente pensou nessa aplicação que a gente chama de Personal Learning Path, né? É um caminho, em português, no Brasil, a gente usa muito trilha de aprendizagem, né? Mais personalizada. Para ajudar a pessoa a montar essa trilha, né, esse percurso, a gente faz algumas perguntas e o cruzamento dessas perguntas gera orientações. Então, vamos dizer que eu tenho um perfil de Data Scientist e que eu estou interessada no tema de telefonia móvel, né, Big Data por telefonia móvel, e que eu gostaria de trabalhar principalmente. E aí você tem como resultado daquele cruzamento 2 ou 3 recursos de treinamento. Quer dizer, é uma busca mais orgânica, né? e te auxilia mais
a partir das perguntas, do status, né, da maneira como você está, né, como você se percebe naquele tema. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, esses dois recursos são os recursos da entrega, né, da execução. Né? Como é que, ok, eu ajudei você a pensar sobre o seu desenvolvimento, as suas necessidades de desenvolvimento, agora eu te ajudo a entregar algumas recomendações, né? Ou de trilha de aprendizagem, ou de recursos de treinamento. Eu também tenho, eu não marquei aqui em vermelho, mas falo para vocês agora, duas possibilidades que são possibilidades de interação com os usuários justamente para alimentar isso aqui. Né? Para alimentar, para manter relevante e significativo, né? E cada vez mais aperfeiçoado, mais preciso no que oferece. Então, por aqui, o usuário, em Keeping the Catalog Updated, o usuário pode sugerir cursos. Então, eu disse para vocês que ali a gente já tem uma lista de quase 300 cursos, não, recursos, né? Recursos de treinamento. Mas eu conheço aqui no meu país, eu conheço no Chile, sou do INE do Chile e sei que existem alguns cursos muito interessantes oferecidos pelo meu governo e que são, inclusive, abertos, e gostaria, e relevantes nessa temática. Então, eu gostaria de contribuir com isso. Ótimo, porque precisamos de mais recursos em espanhol, de preferência venham em outras línguas. Então, você pode, como usuário, sugerir um novo recurso de treinamento. Então, a parte colaborativa da construção dessa aplicação. Eu também posso, para tentar manter esses meus recursos relevantes, né, e fit for purpose, né, assim, apropriados, né, dentro do que a gente está buscando aqui, eu também posso contribuir avaliando cursos. Então, vamos supor que eu fiz toda essa busca, encontrei um recurso de treinamento interessante, fiz, vamos dizer que é um curso, fiz esse curso, mas eu não achei que ele foi muito bem sucedido, né? Ou ele tem algum problema estrutural que eu gostaria de retornar para o UN Big Data. Então, eu também posso contribuir com avaliações de cursos. Dessa forma, a gente mantém um diálogo com o usuário. E, por último, né, logo eu quero abrir para perguntas, mas antes de abrir, eu queria mostrar o que vem por aí, o que o Task Team vai oferecer, está trabalhando para oferecer em breve. Nesta lógica de auxiliar, facilitar esse processo de identificação, e aqui eu vou mostrar para vocês um futuro, porque é o que a gente precisa escolher por onde começar, né? Futuro mais no nível da organização. Né? O que a gente quer fazer é transformar a matriz de maturidade, que é consumida hoje de uma forma muito passiva, porque ela é um PDF, né? O que a gente quer fazer é transformá-la numa aplicação, em que possa ser consultada online, que dê resultados ali online e que já oriente online um caminho com recomendações para o consumo um caminho de desenvolvimento, consumo de recursos de treinamento, etc, etc. Tá? Então, isso é o que a gente está tentando. Isso aqui é um pouco a carinha do que está sendo trabalhado, em termos de aplicação. Lembrando que tem essa dimensão que ajuda a organização a identificar os seus objetivos, então é por meio da descrição. E a outra camada, que seria justamente o momento das perguntas, que ajuda a identificar a lacuna, né? Como é que a minha organização está e onde eu quero chegar. E aí, essa aplicação te daria já online essa avaliação. Então, a sua instituição, na dimensão da legislação, das políticas, né, de uso de Big Data, ela está no nível
pre-foundation, né? Bem inicial, nível do interesse. Mas em infraestrutura, né? Quer dizer, eu estou replicando aquele exemplo que estava em PDF, mas para uma aplicação online, né? Ela já está mais avançada, enfim. É isso que a gente está trabalhando nisso no momento. Não só nisso, desculpa. E aí, certamente, chegou-se a esse nível de maturidade, o que a gente quer fazer é fazer o cruzamento com a recomendação. Então, você estando nesse nível, que recomendações você recebe para trilhar esse desenvolvimento? Tanto de recursos de treinamento, outros níveis de recomendações. É muito importante que a gente sempre tenha em mente, quem trabalha com capacitação, educação corporativa sabe disso, que nem sempre a solução para os nossos problemas, né, para o problema do desenvolvimento no tema, está em treinamento. Às vezes, a solução está num rever processos de trabalho ou rever até planos estratégicos institucionais. Então, e a ideia é que esses instrumentos, esses recursos todos, sejam usados com muita crítica, né? Crítica no sentido de olhá-los como referência, mas examinar e tentar traduzir para o seu contexto, avaliar se realmente é um curso ou qualquer recurso de treinamento que vai responder à minha questão. Porque treinamento é caro, eu não me refiro apenas ao custo de um curso, de uma inscrição, etc. Mas o custo associado do afastamento da equipe para fazer. Então, e não é só por isso, né? Por uma questão também de eficiência de tempo. Né? Essa é uma pergunta que deve ser sempre feita. Eu identifiquei minha lacuna de desempenho. Será que a resposta é um treinamento ou é uma gestão de conhecimento melhor? Quer dizer, o conhecimento já está ali na instituição e basta que a gente faça a gestão de conhecimento. É uma questão de gestão de processos, é uma questão de desajuste com os planos institucionais e os objetivos estratégicos. Então, isso tudo tem que ser pensado. Aqui eu coloquei todos os links que estão aí no chat para vocês, são esses links úteis aqui. Antes de abrir para perguntas, eu também quero falar de outra iniciativa, em uma delas eu participo, também desse Task Team de capacitação, treinamento, competências. Em cada Task Team lá da UN Big Data, Mobile Phone Data, né, os dados de telefonia móvel, Earth Observation, tem o Scanner Data. Para cada um deles, a gente ainda não conseguiu cobrir todos, né, um membro de nosso Task Team está auxiliando na confecção, na elaboração de cursos de awareness nessas áreas, né, de conscientização. Então, por exemplo, eu estou auxiliando o Task Team de telefonia móvel, de dados de telefonia móvel, a preparar esse curso de conscientização. Outros colegas meus auxiliaram outros grupos. Já lançamos, existe um site para isso, esse falha minha, eu podia ter colocado aqui, mas aí na sessão de perguntas eu resgato aqui o site para vocês. O site, na verdade, é o espaço, né, o Moodle, né, o espaço de aprendizagem do UN Big Data, onde vocês têm esses cursos abertos. Basta que você se inscreva e aí você pode conhecer. A gente, por enquanto, a intenção é trabalhar em vários níveis, né, o nível do awareness. Então, quem quer está se interessando por Mobile Phone Data, vai ter um curso bem básico para saber o que é isso, né? E já tem lá, já foi lançado agora recentemente um curso em AIS e a gente está para lançar, a gente está fazendo a revisão final de um curso Big Data geral, né? Um overarching course, que é um curso geral sobre o tema de Big Data, bem iniciante, bem de conscientização. Em breve a gente pretende lançar do Scanner Data e do Earth Observation. Então, são coisas que estão por vir, então é muito importante que vocês também consultem esse espaço de aprendizagem da ONU, em que esses cursos estarão disponíveis. E futuramente a gente vai lançar versões avançadas, né? Então, agora o Awareness,
depois o Intermediate e depois o Advanced. São produtos feitos a muitas mãos, inclusive de especialistas dos task teams, então eles demoram um pouco, mas demoram e, no entanto, são de excelente qualidade, né? Porque são pessoas de instituições do mundo todo trabalhando em conjunto para oferecer aí o melhor, né? Para os usuários, para os interessados, ok? Então, nesse momento, eu fecho aqui e abro para perguntas. Deixa eu só voltar aqui para a tela. Deixa eu parar de... esse é o site do UN Big Data, também está aí, vocês podem ver. E aqui vocês conseguem já acessar o website do Training Catalog e outras coisas. Né? Vamos lá, deixa eu parar aqui de compartilhar e deixa eu ver se vocês... Deixa eu... A Renata aqui pediu para colocar o link novamente. Os links. Então, nesse momento, enquanto vocês fazem perguntas pelo chat, eu então coloquei aqui desculpa, mandei só para o André. Acabei de colocar aqui os links que menciono na apresentação. E aí vocês têm acesso a cada uma dessas ferramentas. Estou dando um tempinho também para vocês fazerem pergunta. E vou trazer o link agora desse espaço de aprendizagem, que é o Moodle, né? Que é um Learning Management System, né? Um sistema de aprendizagem que a ONU usa, que a UN Big Data está usando para isso. Deixa eu, enquanto dou um tempo aí para perguntas. É claro que essa fala era uma fala muito informativa, muito de divulgação, e às vezes a gente está aqui mesmo só para escutar e depois explorar, né? Então, também, se não tiver perguntas, deixa eu tentar resgatar esse link para já colocar para vocês também. Deixa eu ver. Puxa, que pena, esqueci de prever isso. Tá. Acho que achei. Deixa eu ver se é só esse aqui. Eu não sei se... André, você ainda está aí? Eu não sei se caiu. Não, Tá. não caiu não, estou aqui. Não caiu, mas engraçado, porque os meus browsers eles não estão funcionando. Eu vou tentativamente colocar um link aqui, e aí de repente você vê para mim se abre. Manda. Porque não estão funcionando. Esse seria o link... eu tenho uma pergunta aqui da Putiara, mas esse link que eu coloquei para vocês é o link de onde estão os cursos e de onde virão esses cursos. Né? Estou vendo aqui, Putiara, boa tarde. Procuro pessoas para montar equipe para o 2022 UN Big Data Hackathon. Bora desenvolver soluções. Pronto, a Putiara deu um recado aqui. Ela não tem uma pergunta específica para... É outro evento, né, que está sendo organizado, né, o Hackathon. E
E ela se coloca procurando pessoas para ajudá-la para o hackathon. Ô, Tiara, me escreve para o e-mail do Hub, que é hubbrasil@ibge.gov.br, porque tem uma outra pessoa que está interessada também, que é um colega do IBGE. Não sei se ele está aqui nesse momento, mas me escreve para esse endereço que eu te falei, que é o endereço do Hub, Hub Brasil com Z, tá? hubbrasil@ibge.gov.br, e aí eu ponho você em contato com ele. Você, bom, enfim, não vou tomar o tempo de todo mundo, não. Me escreve, me fala qual é a sua idade, porque os times, as equipes têm a ver com idade. Eu acho que até 33 anos pode competir numa trilha, e acima disso tem que ser em outra, e aí tem que ver vocês dois se vocês se encaixam na mesma trilha, tá? Me escreve lá. Hub Brasil com Z, ô Tiara. Bom, se 37. vocês não têm mais não têm perguntas, vê se você consegue só abrir esse link aqui, porque eu não sei se Consegui. Consegui conseguiu. abrir sim. Consegui. Tá. Então, nesse link, vocês, obviamente, vocês precisam se inscrever uma primeira vez, e aí lá dentro vocês têm uma lista de cursos já disponíveis. Aí vocês vão poder ver os que já lançaram. E em breve, sempre olhem, né? Que em breve vai sair o Mobile Phone Data, que eu estou ajudando lá o Task Team de MPD a desenvolver, que é também uma fonte de recursos interessante. Então, se não há perguntas, espero que vocês tenham gostado, explorem os links que eu enviei, para que possam conhecer mais e fazer proveito para a realidade de vocês e da instituição. E espalhem a notícia, né? Se conhecem pessoas que têm interesse na área, manda esses sites, né? Porque a ideia é justamente essa, né? Que a gente espalhe essa notícia para que as pessoas tenham mais acesso aos recursos que estão sendo centralizados aí na ONU. Okay? Bianca, já que não tem pergunta, posso aproveitar esse minutinho final para mostrar a próxima atividade? Peraí, a próxima atividade do Hub? Pode? Vai em frente. Tá. Gente, eu vou abrir aqui a minha tela, porque eu vou mostrar a página do Hub, mas é que eu estava fazendo outra coisa aqui, então tá uma bagunça. Peraí, só um instantinho. Ó, Hub, quando eu digito Hub já cai direto, né? Mas é hub.ibge.gov.br. O catálogo de projetos que a Bianca mostrou está aqui também, esse verdinho aqui do meio. Tá? Aqui é a consulta sobre o uso de Big Data na América Latina e Caribe. Se clicar aqui, vai direto para um slide da consulta, mas a gente está desenvolvendo uma página. E nossa próxima atividade é esse webinário aqui, que vai acontecer. Deixa eu abrir aqui. Que vai acontecer agora no dia 6 de outubro, às 11 horas da manhã. Inscrição aqui, tá? Nesse link. Isso aqui inicia uma série de webinários agora do segundo ano. Serão 8 webinários sobre o uso de dados de telefonia celular. Esse primeiro é tipo uma overview, né? Vai falar de oportunidades e desafios. Aí depois começam os webinários temáticos. Dados de telefonia para mobilidade, dados de telefonia para tecnologia, dados de telefonia para população. Vai ser bem legal, são 8 webinários em um ano. Esse é o primeiro, e ele está numa trilha que é o lançamento dessa conferência internacional sobre Big Data para estatísticas oficiais, que acontece normalmente uma vez por ano, né? Às vezes a gente pula um ano, que vai ser na Indonésia e que vai acomodar o hackathon de Big Data, que era do que a gente estava falando agora. Então, aqui são várias coisas que vão acontecer, mas o convite é para vocês participarem desse webinário. Clica aqui, faz a inscrição, dia 6 de outubro, às 11 horas da manhã, horário do Brasil. É isso. E aqui é a página do Hub, tá, gente? Dá uma olhada, dá uma explorada, vê o que mais tem. Aqui tem o Hackathon tá aqui, né? A notícia do Hackathon. Esse webinário que a Bianca deu hoje, que foi gravado, vai ficar aqui
quando a gente trabalhar o vídeo, né? A gente vai cortar, botar só o início e o final, para não ficar com muita conversa, e a gente vai pôr aqui também. Então, quem quiser revisitar essa conversa da Bianca, vem aqui depois. Tudo isso está na página do Hub. Brigadinha, Bianca. Não, André, só falar que o pessoal aqui comentou, a gente fica muito feliz, né? Obrigado, acharam informativo. Que legal. Particularmente aqui a Evelyn falou que está querendo aplicar, né, na geografia no DGC, que o quadro vai ajudar. A gente fica muito feliz, espalhem a notícia e explorem os links lá. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada, André, pela parceria de sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Bianca. Tchau, boa tarde para todas e todos. Tchau, boa tarde a todos.